Boa tarde. É normal o ensino, normalmente o ensino da língua de sinais para os alunos acontece com o professor falando. Parceiros, né, que ajudam os alunos. Então, se tem alguma dúvida, aí vai lá e pergunta. E peço para vocês me ajudarem. Se não estiver muito claro, vocês podem me perguntar, tá ok? Já foi falado, né? Várias questões importantes. Eu comecei o Letras Libras em 2014 e eu não sabia Libras. Eu aprendi Libras só percebendo, olhando os alunos. Eu via filmes, né, vídeos. Porque eu como linguista, eu tenho curiosidade, né? E eu penso que eu preciso aprender, eu preciso saber, entender e ter um contato direto. Então, eu estou sempre procurando aprender e ter outras línguas, né? E ter o contato com textos, para entender os textos. E eu, como professora, eu estimulo sempre os alunos surdos, a lerem textos em português, a ver vídeos de Libras, né, na área da academia, porque é diferente. A língua é diferente, né, de uma conversa mais informal do que dentro da academia, né, dentro da universidade. A didática da língua de sinais, né, ela precisa de material em Libras, na área acadêmica, porque o aluno... Como que o aluno vai aprender? Como é que ele vai se expressar em língua de sinais? Desculpa, porque eu estou ouvindo a intérprete, eu fico perdendo o raciocínio. Vamos lá. Quando eu comecei na UFRJ, não tinha material em Libras. Tinha material para ensino de Libras e como aprender Libras. Conversando, né, numa conversa mais informal, batendo papo, os vocabulários básicos. Mas eu, como professora, né, como de linguística, o meu foco era outro. Então, no português, né, na língua portuguesa, como é que seria? Primeiramente, começando com slides, na sala de aula. Eu mandava por e-mail os slides em português, junto com o intérprete. Eu falava português e o intérprete traduzia. Mas eu percebia muita dificuldade nisso. Porque o acesso à informação direto, né? Calma, deixa eu voltar. São dois problemas.
É um problema para estudar, o aluno não tem conhecimento. O problema também meu, comigo, né? E um outro problema é do aluno surdo e o aluno ouvinte. E um terceiro problema é a questão do tradutor-intérprete. E eu pesquisei, comecei a pesquisar em como seria, eu observava o intérprete. O intérprete era muito bom, era um intérprete de qualidade, ok. Então, o problema seria o aluno ou eu. E como que seria isso? Então, comecei a traduzir textos em português. E eu criava materiais em Libras. Porque se o problema do aluno fosse o aluno, né, eu precisava pesquisar, entender o aluno. E eu via textos, né, mostrava textos em Libras na área acadêmica. E o aluno tinha dificuldade. Então, a primeira hipótese é que o aluno não saberia Libras. Como assim? Libras dentro da área acadêmica, que é totalmente diferente. Numa conversa, era muito bom, mas a língua de sinais dentro da academia ela precisava ser desenvolvida. E precisava de mais materiais em Libras. Precisava estimular, né, a existência desses materiais em Libras, estimular o conhecimento deles, para eles terem acesso a isso. E aí ele conseguiria, se ele tivesse acesso, ele conseguiria se desenvolver. Eu sempre ensino a língua portuguesa com o intérprete. Eu falo português e o intérprete faz a tradução. E, aos pouquinhos, eu comecei a sinalizar também. Então, na primeira aula, eu apresentava os conceitos, o conteúdo, e depois eu ia ampliando isso. E tinha uma equipe, né, que eu tinha dúvidas, eu sempre, se eu tivesse dúvidas, né, eu perguntava, e se faltasse algum sinal, o tradutor estava junto, o aluno também me ajudava, tinha essa interação, essa troca, mas sempre numa tensão, porque eu não tenho proficiência. E o intérprete já tem essa proficiência, essa fluência. Então, o que seria melhor? Né? Uma língua de sinais boa, maravilhosa, ou então eu tentar do meu jeito, né, com alguns erros, alguns defeitos, sinalizar. E o aluno tem o direito ao melhor, né? Então, eu vou e sinalizo direto, ou então eu peço, né, o auxílio do intérprete. Isso precisa ser debatido, porque não é só chegar e falar em Libras, é fácil, pronto, é isso. Não. Eu, dentro da universidade, da área acadêmica, os conteúdos acadêmicos, muito abstratos, eles precisam
ser explicados com calma. Porque não é óbvio. A linguística é difícil. Difícil para todos os alunos, independente de surdo ou ouvinte. Sempre tem, eles encontram essa dificuldade. Então, acontece essa tensão. E, na realidade, a universidade, a UFRJ, precisa abrir mais espaço para o surdo, dar mais acessibilidade. Isso é muito importante. Nós, professores ouvintes, né, que estamos no departamento, a gente faz curso de Libras, porque, às vezes, o conteúdo do curso de Libras é muito básico. O vocabulário, às vezes, não está tão perfeito. Então, os alunos... Então, eu só sei linguística. Se me perguntarem... Pergunta fim, de... Eu não sei. Eu não sei explicar. Não tem sinais, porque o vocabulário de Libras, na área da linguística, pares mínimos, é legal. Se tem sinal de pares mínimos... O que é isso aqui? O que é normal? Eu lembro... para usar animais, né? Não lembra? Por exemplo, na área da linguística, ela entende, mas nos animais não entende. Animais, os sinais em pares mínimos, né? Coelho, cavalo, entre outros. Então, o foco da linguística e o conhecimento, né, o meu foco em relação ao conhecimento, eu consegui explicar, né, na aula de linguística, em língua de sinais, porque tem vocabulário e uma estrutura para explicar a linguística, somente. O meu lugar de fala, o que dentro da linguística, é só explicar a linguística. Vocês estão entendendo? Tá ok. Tá difícil. É importante pensar que o aluno surdo tem duas línguas, né? Ele é bilíngue. E o aluno chega na UFRJ e, eu sou bilíngue. E o que seria ser bilíngue? Saber duas línguas, ok. Mas o nível de proficiência... Existem níveis de proficiência. O surdo é fluente em língua de sinais. Mas, às vezes, para explicar e para avaliação em Libras, o surdo sabe língua de sinais, mas no dia da avaliação ele fica com medo, porque como é que vai ser a língua de sinais dentro da academia, né, dentro do meio acadêmico, e precisa ser estimulado isso, porque dentro do Letras Libras tem professores surdos, professores ouvintes.
E, às vezes, o professor ouvinte avalia só o português, como L1, a sua L1, ok. E o professor ouvinte avalia português, que é a segunda língua do surdo. Mas Libras, dentro, né, na aula de Libras, precisa ter o contato com a Libras, sinais acadêmicos, né, na disciplina de linguística. Para o estudo da tradução, mas é difícil. Porque fica uma tensão em como oferecer Libras, né, dentro da área acadêmica é difícil, tem poucos materiais, precisa ser criado material em língua de sinais para ter mais estímulo, né, para os alunos serem mais estimulados e junto com os ouvintes, porque precisa, né, todos precisam se desenvolver, todos os alunos precisam desse desenvolvimento, participar desse processo. Tem várias coisas para explicar, mas depois eu falo mais. Desculpa qualquer coisa.